Oi, gente. Então, hoje meu grupo vai falar sobre o sistema reprodutor. E eu vou começar falando sobre o sistema reprodutor feminino. Principalmente sobre a estrutura, como funciona mais ou menos. E é isso. Eu fiz um desenho aqui, um pouco porco, um pouco mal feito, mas eu vou colocar também uma imagem no vídeo para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, eu vou começar aqui mostrando para vocês o ovário. O ovário é essa parte aqui, toda essa estrutura aqui. E aí, durante um período do mês, do ciclo menstrual da mulher, o ovário, ele libera um óvulo aqui para as tubuterinas, que são essas aqui. E aí, nisso, ele libera o óvulo para a tubuterina. E aí, o óvulo fica, tipo, aqui assim. Ele fica aqui na tubuterina. Aí, se ocorrer a fecundação, ou seja, se algum espermatozoidezinho vier aqui e fecundar esse óvulo, ele vai descer para a parede do útero e vai ficar aqui, preso no útero. E aí depois ele vai se desenvolver, virar um embrião e vai nascer criança, né? Então, é esse o processo, basicamente o processo da gravidez. Mas aí, se não ocorrer essa fecundação, o óvulo ele sai normalmente na menstruação, durante o período da menstruação. E aí, ó, aqui como eu já falei, é o útero, essa parte aqui de dentro é o útero, aqui é a vagina. E aí, aqui no útero a gente tem o colo do útero, tem a parte de trás do útero que é aqui o fundo do útero. Aqui tem o endométrio, o meriométrio. E a estrutura, gente, é basicamente essa. A gente tem o ovário, a tubuterina, o útero e a vagina. E é isso. Então, sobre os tecidos do útero, a gente tem o endométrio, que é o que fica mais aqui dentro. E é graças a ele que ocorre a menstruação. Por quê? Porque o endométrio, quando não ocorre a fecundação do óvulo, ocorre uma diminuição no hormônio do estrogênio e da progesterona. E aí o endométrio, ele fica sem suporte. Então acaba que a parede dele descama e isso sai na menstruação. E aí a gente tem também o miométrio, que é a camada intermediária, que é a responsável pelas contrações durante a gravidez e também por expandir para caber o feto, né? E por último a gente tem o perimétrio, que é a camada mais externa que protege o útero. Oi, gente! Hoje eu vou apresentar o sistema reprodutor masculino. Ele é formado por órgãos internos e externos. Ele só fica totalmente desenvolvido com a puberdade, que é quando o corpo começa a reproduzir células responsáveis pela reprodução. Os principais órgãos desse sistema são uretra, pênis, vesícula seminal, próstata, canais deferentes, epidídima e os testículos. Agora eu vou mostrar pra vocês uma foto. Eu não sei se não vai estar refletindo aí, né? Tá refletindo, mas acho que vai dar pra ver direitinho. Ó, esse aqui é o pênis. Essa daqui é a uretra. Esse coisinha aqui, ó. Esse canalzinho aqui é a uretra. Essa daqui é a bexiga. Esse aqui é o testículo. Esse aqui é o testículo. Esse aqui é o epidídimo. Esse outro canalzinho aqui é o canal deferente. Essa bolinha aqui é a próstata. E essa daqui aqui em cima é a vesícula seminal. Eu vou colocar depois a foto aí na tela, que daí aqui tá refletindo, então acho que vai dar pra ver melhor se eu colocar na tela aí. Então, eu vou colocar na tela, que é melhor. Os testículos ficam na bolsa escrotal e são responsáveis por produzir os espermatozoides e os hormônios. Como a testosterona, que provoca mudanças no corpo masculino, como pelos, a mudança da voz.
Dentro dos testículos existem os tubos seminíferos, que são os locais onde os espermatozoides são formados. O epidídimo é um canal que fica na parte de trás dos testículos e serve para armazenar os espermatozoides depois que eles são produzidos. O canal deferente é o tubo que leva os espermatozoides do epidídimo até a região da bexiga. Durante esse projeto, ele recebe o líquido produzido pela vesícula seminal e depois recebe o líquido da próstata. A mistura desse líquido com o espermatozoide forma o sêmen. A vesícula seminal, ela produz um líquido que ajuda os espermatozoides a sobreviverem no caminho até o óvulo. A próstata produz outro líquido que também faz parte do sêmen. A uretra é o canal que tanto sai a urina quanto o sêmen, mas nunca ao mesmo tempo, porque existe uma musculatura que não permite que isso aconteça. Agora eu vou falar sobre o pênis, que é o órgão externo que libera a urina e o sêmen. Ele possui tecidos que se enchem de sangue, permitindo a ereção, o que pode acontecer por estímulos sexuais ou também por fatores sexuais, como durante o sono ou quando tá com vontade de fazer xixi, enfim. Vou explicar um pouco de como o corpo humano produz gametas, espermatozoides e óvulos, e como os hormônios controlam todo esse processo. Eu vou começar falando do eixo que coordena tudo isso, o eixo HPG, que é o hipotálamo, a hipófise e as gonadas. Eu vou colocar a imagem aqui de onde fica localizado o hipotálamo e a hipófise, e as gonadas são diferentes para o sexo feminino e para o masculino. No sexo feminino, as gonadas são os ovários, e no sexo masculino, as gonadas são os testículos. A regulação começa no cérebro. O hipotálamo libera pulsos de hormônios chamados GnRH, que esse hormônio estimula a hipófise a liberar dois hormônios, o FSH e o LH, que viajam pelo sangue até os ovários ou os testículos. E esses dois hormônios comandam a produção de gametas e hormônios sexuais. Nos homens, o FSH atua nas células de Sertoli, dentro dos túbulos seminíferos dos testículos. Elas são responsáveis por sustentar a produção de espermatozoides. Ao mesmo tempo, o hormônio LH atua nas células de Leydig, que produzem testosterona. E a testosterona é essencial para os espermatogônicos passarem por divisões e se transformarem em espermatozoides maduros. E esse processo é contínuo e acontece todos os dias depois da puberdade. As células de Sertoli ainda produzem inibina, que reduzem os níveis de FSH, reduzindo a quantidade de espermatozoides produzidos. Nas mulheres, esse processo é cíclico. No início do ciclo, o FSH estimula vários folículos a crescerem dentro do ovário. E esses folículos começam a produzir estrogênio. Quando o estrogênio atinge valores altos, ele muda seu efeito, provoca um pico de LH. Esse pico é o gatilho para ovulação. É quando o ovócito é liberado do folículo e captado pela trompa. Depois da menstruação, o folículo vira o corpo lúteo, que produz principalmente progesterona. A progesterona prepara o útero para receber o embrião. Se não ocorrer a fecundação, o corpo lúteo se degenera e acontece a menstruação. O corpo, ele trabalha por feedback. Quando os níveis de testosterona, estrogênio e progesterona estão altos, o corpo envia um sinal para o cérebro
para ele diminuir a produção de GnRH, de FSH ou GLH. No ciclo feminino, somente o estrogênio em níveis bem altos trazem feedbacks positivos, porque eles encadeiam o pico de LH, que é responsável pela ovulação. Então, eu vou resumir tudo o que eu expliquei. O hipotálamo, ele inicia o comando, a hipófise envia FSH e LH, e as gonadas são responsáveis por produzir os gametas e os hormônios que são responsáveis por regular todo esse sistema. Nos homens é contínuo e nas mulheres é cíclico e ocorre de acordo com as variações hormonais durante o mês. Esse equilíbrio é responsável pela reprodução humana. Agora nós vamos falar do processo de formação e fecundação do embrião. A fecundação ela acontece quando os gametas masculinos e femininos se encontram e o espermatozoide penetra o óvulo. Quando isso ocorre, os núcleos dessas células, que são haploides, se fundem entre si e formam um zigoto. O zigoto ele é a primeira célula do embrião. O embrião é uma estrutura celular que se forma logo quando o espermatozoide penetra o óvulo, enfim. E ele representa o estágio inicial do desenvolvimento de um organismo. Ele dura até a 8ª semana de gestação e depois dessa 8ª semana o embrião passa a ser chamado de feto. E durante esse período embrionário, todos os órgãos e tecidos eles são formados através de várias divisões celulares. Bom, como eu disse, o estágio do embrião dura aproximadamente 8 semanas, e agora eu vou falar um pouquinho sobre o que acontece nessas 8 semanas e como ocorre essa formação do embrião até ele se tornar um feto. Bom, a primeira semana é o momento na qual ocorre um processo chamado clivagem. Nesse processo, a gente tem basicamente uma divisão, repetidas divisões do zigoto, que acontecem por causa do aumento do número das células. Basicamente, o zigoto se divide em 2 células chamadas blastômeros, e essas 2 células blastômeros se dividem em 4, e aí elas se dividem por 8, 16, e vai acontecendo assim por diante. Bom, a clivagem, ela normalmente ocorre quando o zigoto atravessa a tuba uterina em rumo ao útero. A divisão do zigoto, ela normalmente ocorre 30 horas depois da fertilização. E essa divisão resulta numa massa compacta, conhecida também como mórula. Esse fenômeno também é chamado de compactação, e basicamente resulta numa esfera que penetra no útero para dar continuidade à gestação. Na segunda semana, acontece a implantação do blastocisto. O blastocisto, ele basicamente se fixa na parede do útero para iniciar o processo de implantação. Geralmente ele se fixa na parede posterior do corpo do útero, no espaço entre a abertura da abertura de glândulas do endométrio. Bom, na terceira semana que vai começar o período embrionário, que vai terminar na 8ª semana de gestação. É aqui que o embrião começa a se desenvolver mais rápido através do disco embrionário e começa a criar placas neurais. É por causa dessa neurulação que ele acaba se desenvolvendo e fica nessa fase, né, da terceira semana até a 8ª semana, e depois ele passa a ser chamado de feto. Bom, agora da 4ª até a 8ª semana é o maior período, é a maior parte do período embrionário. Basicamente, é nessa parte que começam a se formar os nossos principais órgãos e sistemas, como o encéfalo, o coração, o fígado, os membros, ouvidos, tudo isso. Esse período ele é mais sensível porque é nele que pode acontecer as mais formações congênitas. Então, nesse período tem que tomar muito cuidado
e ele é o último período do embrião. A partir da 9ª semana até o nascimento, ele passa a ser chamado de feto, e é nesse período também que vai acontecendo o resto do desenvolvimento. Eu também vou. Basicamente falamos sobre tudo, sobre o período embrionário, mas eu vou colocar uma foto, uma figura aqui, que explica direitinho tudo que eu acabei de falar.